Starfleet Music. Starflame Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Olha ele Oi, aí! Olá! tudo bom? Menino, tudo ótimo, rapaz. O caba já chega com essa voz assim, oi. É que eu tava em estado aqui parado, sentado, jogando videogame, acredita? Tava jogando o quê? Eu tenho um 360, cara, tu acredita? E aí eu tava jogando Assassin's Creed. Eu tô Hum. totalmente por fora do negócio de videogame hoje em dia e tal. Eu pensava que esse 360 era recente, mas na verdade nem é, né? Já foi de 2000 e não sei quanto. E já tem coisa muito mais do futuro do que esse meu 360, mas ele é bem legal. E aí É, foi isso, eu, aí eu por isso que eu como. tava aqui, né? Com essa cara de É, sono como. também, né? Tudo bem, tudo bem. Eu não vou falar do seu 360, porque eu tenho um PS2 aqui que eu só tenho ele para emular os jogos do Atari. Eu só jogo Atari. Então, não vou falar do Total. seu. Aham. Mas é Ah, aquela coisa, né? A ideia de princípio desse jogo de eixo é a mesma, né? Só que foi adicionando dimensão e gráficos, mas a essência é a mesma. Os antigos eram mais difíceis até. é verdade, é verdade. Os antigos são muito mais difíceis. Olha, eu lembro que quando É, minha filha era pequena, e ela foi crescendo e ela foi começando a jogar videogame, gostava muito e tal, e ela pegava os jogos e tcharará. Aí um dia em casa, vamos jogar aqui? Botei Atlantis. É não, muito difícil. eles correm. Eles Eles jogam. No correm. máximo, eles jogam um Bombermanzinho assim, né? Pra não fazer feio, mas corre dos sérios. É, e E vão aí, meu logo irmão, dizendo, vai tudo jogar legal contigo? Pac-Man. Seu Opa, Graxa, desculpa. não, seu Graxa, eu fico muito feliz mesmo em ver você aí, ver você bem, na verdade, né? Eu acompanho Sim, sempre suas obrigado. publicações, né? Suas postagens, publicações, suas ações, etc. Né? Então, é bom ver, né, essa coisa acontecendo, mas é melhor ainda poder ver você assim, né, mesmo que aqui na nossa cabine, aqui da nossa nave, né, mas saber que você está bem, está aqui com a gente e fazendo o seu som e, enfim, coisas novas, você não para, né? Você não para, a graxa não para, gente. É, Né? quero agradecer o convite e tal, pedir desculpas ao mesmo tempo pela demora, né? Que eu tô mesmo fazendo essas coisas de música, um monte de coisa para resolver. E aí, às vezes, eu depois gosto mais de ficar mais fechado, assim, entendeu? Sem querer conversar, ou então conversar coisas mais discretas e pessoais. Mas também é bom se abrir um pouco desses momentos, assim como estamos fazendo agora. E eu quero agradecer o convite e a paciência, porque, né, a gente vai devagarzinho, a gente faz as coisas. Olhe, eu que agradeço muito por demais, né, você ter aceito o convite, que você já tinha aceitado, na verdade, lá atrás. Só pediu para ter um pouco de Sim, paciência, que você estava ocupado, né, estava fazendo outras coisas, e eu entendi aham, perfeitamente, não isso, tem isso, problema nenhum nisso. E a casa, você aham, sabe que é comigo em em qualquer canto, qualquer projeto que aconteça, você sabe que a casa é sua, né? Então, muito né, obrigado, fico meu agradecido. vizinho, quase que eu ia fazer o programa aí, rapaz. Eu devia ter ido fazer o programa aí. Gente, olha, agradecer a todos que estão entrando aqui com a gente. Deixa eu dar um alô aqui rapidinho para a galera que foi entrando. Se eu não falar o nome de todos, tá? Me perdoe, é porque está subindo aqui muito rápido as coisas. Vocês podem interagir, podem mandar mensagens, perguntas. Na verdade, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo, para que a gente possa conhecer o artista, né, nesse projeto que a gente criou aqui nesse programa Live Nights, que é para a gente fazer a interação dos públicos mesmo, né? E apresentar realmente uns aos outros. Essa é a função aqui do nosso papo. Tá? Então a galera tá entrando aqui, ó. Angelina entrou aqui, ó. Opa, Angelina, nós temos uma pessoa quase internacional aqui com a gente, ó. Com a gente. O negócio tá bonito aqui, né? E uma galera boa. Vocês também estão acompanhando com a gente aqui pela Twitch, Twitter, YouTube e hoje pelo Facebook também. A gente tá chique hoje, Graxa. Hoje tá chique, viu? O negócio tá bom, E rapaz. é, Olha, para vocês que ainda não conhecem o Graxa, né? Este cidadão que aqui vos fala junto comigo, ele é detentor de 5 discos já lançados, para vocês terem uma ideia.
né? Alguns EP, alguns singles e por aí vai, né? E outros projetos mais que a gente vai falar aqui ao longo desse nosso papo. Ele é um artista que eu não vou falar muito, porque ele está aqui para contar para a gente essa história, mas eu vou logo dizer aqui uma coisa para você, Graxa, que eu acho que eu nunca lhe falei. Eu considero Graxa o nosso Pulp Fiction da música, mas no O sentido do nosso folhetim quê? mesmo. Pulp Fiction. Ah, o Pulp Fiction. Me É, explica melhor, por favor, que eu com o termo eu só consigo associar o filme. Mas o Pulp o Fiction, filme. tipo, é um segmento de quadrinho, de literário, assim, desse tipo de coisa. Isso. É como um folhetim, né? Ah, Que tá. Eu acho que eu já o tenho. filme, na verdade, o filme ele vem meio que derivado do folhetim. E o folhetim é meio que assim, eles caminham juntos, né? O filme e a música. Mas por que que eu digo assim que o Graxa é o nosso Pulp Fiction da música? Porque você começa a Ah, escutar e você não sabe o que vem dali. E você escuta uma coisa e você se surpreende. Aí você escuta outra faixa em seguida, outra música, do mesmo disco às vezes, e você tem outra sensação. E depois você monta uma linha, quando você termina de ouvir um disco do Graxa. Pô, rapaz, é mesmo, faz sentido. Tá entendendo? Então é um cara que sempre surpreende a gente, joga na cara assim um monte de verdade, do simples, né, ao sofisticado. Então, abrindo dessa forma, eu já deixo aqui meus parabéns pelo seu trabalho, porque realmente é uma coisa deliciosa de se ouvir, viu? Muito grato por você massa, existir. valeu mesmo. Total, muito obrigado. Graxa, enquanto eu dou um gole no meu café, quer dizer, no líquido da minha caneca, eu queria pedir, por gentileza, somente rapidinho assim, para a gente pincelar para as pessoas que ainda talvez não lhe conheçam, quem é o Graxa? Ah, então, o Graxa, eu agora sou um negro com 36 anos. Quando alguém me perguntava isso antes, eu dizia 29, 30, 31. Hoje eu já estou pelos 36, né? E aí o que difere da resposta dessa pergunta feita atualmente é que eu trabalhava numa oficina mecânica, porque a oficina não existe mais. Rolou a pandemia aí eu tive que resolver um monte de bronca e acabei sem emprego, né, na real. Mas inicialmente o graxa era por causa disso, né? Era uma oficina que eu tinha com. E aí rolou toda essa coisa toda que tá rolando com a gente, a oficina da gente rodou. E aí é isso. Aí pronto. E sou um cara que faço música e tô por aqui. Massa. Assim, você já cansou de responder isso, né? Mas de onde veio o nome Graxa? Então, porque como eu trabalhava na oficina, é, dia de sexta-feira tinha vez que eu, ao invés de passar em casa primeiro para tomar um banho e encontrar o pessoal, eu passava o pessoal para saber de qual era da noite e depois voltar para casa. Nesse um desses rolés inteirinhos assim, eu estava todo sujo de graxa por causa do trabalho. E aí eles queriam me chamar de engraxate. E aí fizeram a Ah, corruptela para graxa. É. hum, E aí foi isso que pegou esse apelido, né? Esse apelido, ele assim, ele inicialmente tem essa carga meio assim. Tem gente que é racista e questão não é só preconceito, ou não, sei lá. Mas eu custa pensar assim, que ele pensa que o meu nome é Graxa, o apelido é Graxa por causa de minha cor, né? E na verdade não é. Na verdade, por causa do meu emprego. Se fosse uma pessoa branca que tivesse possivelmente passado pela mesma situação, eu prefiro hum. acreditar que também poderia ter recebido o apelido em meio a amigos tão criativos, né? Mas a gente pega uma coisa que seria para ser taxada como uma coisa comum, como uma coisa inferior e subjugada, a gente gosta de reverter esse papel, dando com um lugar de fala com música e essas coisas, né? Agora, sem querer forçar demais. Entendi, entendi. É verdade. É verdade. Na verdade, é uma forma carinhosa, eu acho, né? Você vinha lá todo meu lado de graxa, aí, graxa, né? E pegou Possa ser fácil. pode ter várias visões, né? Eu sempre prefiro, ultimamente, pensar que são as melhores possíveis. Perfeito. Graxa, deixa eu começar aqui rapidamente comentando aqui.
como eu falei para as pessoas que estão aqui com a gente, 5 discos. 5 discos Certo. esse homem aí tem, né? 2013, 2015, 2017, 2019, 2018 e 2019. Né? Você, É, como é que é são, esse teu são cinco, processo né? criativo? São 5, né? A, Discos lançados. a disco, que tem também outras coisas em paralelo, né? Mas Sim, sim. são uma quantidade considerável de discos, né? Foi desde 2013 até 2019, porque o único ano que eu não lancei disco foi esse ano passado, de 2020, Uhum, por não ter nenhuma vibe de lançar disco, né? E aí eu não sim, lancei nada, só lancei o que eu creio que eu lembro foi só um single gravado em linha direta, assim, voz e violão, um take só, gravei uns 12 take e escolhi um e soltei na internet, né? E só fiz isso agora em 2020. Mas é desde 2013 até 2019 lançando disco em sequência. E aí sim. pronto, agora eu acho que 2020, 2021, eu não tô mais tanto nessa pilha, tá ligado, brother? Eu tô vendo de ver, fazer de outras formas e tal. Porque aparentemente eu vejo que o disco meio que, sei lá, caiu em. Eu não sei, sempre tem gente pra ouvir disco. Mas eu tô dizendo assim, a Hum, pilha que você gasta pra lançar um single é a mesma pilha que você gasta pra lançar um disco hoje em dia, cara, de tão rápido que as coisas funcionam, né? E aí tô sim. nessa ideia de voltar aos primitivos do rock, que é lançar singles, tanto meu como de projetos em paralelo comigo, ou compactos duplos, que eram as coisas que faziam antigamente que distribuíam por disc jockeys, né? Depois você vê o conceito de disco completo. Talvez a gente tenha que voltar a esse momento da música sendo que digitalmente. É Meu, verdade. a gente não, né? Eu vou fazer isso, né? Eu não sei se o pessoal achar interessante, pode pensar isso e procurar fazer da mesma maneira. Singles e compactos. E aí é isso, meu irmão. É, eu, eu, eu me recordo assim, talvez as pessoas não lembrem, mas lá atrás, na época do vinil, se lançava primeiro um compacto, né, que vinha uma É, música de cada lado, né? Lançava-se sim, assim sim. antes mesmo, Uhum. né? Para depois, Aham. sentindo como estava, aí lançava um disco, um álbum completo, por aí vai. É verdade. É, Mas, oi, acho que tá me ouvindo? não, 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 não. Eu só fiz enfatizar que você disse com um E. Sim. É porque eu acho que deve estar com. Acho que nós estamos com um pequeno delay, mas a gente está se Sei. ouvindo e está se comunicando, então é importante. Tá bom. Eu tô te ouvindo tranquilo, tá? Massa. Então Eu acho vamos que embora. Então é a eu conexão. acho que não sei se é o meu fone, não sei, mas eu tô te ouvindo Não, não, tranquilo. não. Tá Fica de bom? boa. Daqui a pouco melhora. Se aperrei, não. Se aveste, não, seu Graça. Se aveste, não. Olha, você é conhecido, né, por ter um processo de composição, né, um pouco diferente com relação às letras, né? Você não busca o Hum, óbvio nas suas composições, né? Que a gente vai ouve uma estrofe e vai casar direitinho com aquela rima, aquela frase que vai puxando para outra. E no entanto, você sempre consegue dar, né, fazer uma coesão nas suas ideias, nas músicas, e elas fluem muito bem. A que você deve esse seu processo criativo, assim? de fazer dessa maneira sem ter rima, né? E bola com É, escola e essas coisas desse é, tipo, né? isso. Cara, vê só, eu não consigo, assim. Eu até tenho algumas músicas, assim, são poucas, que tem rimas, né? O meu primeiro disco tem. Mas eu não consigo, assim, no sentido de ficar muito feliz quando faço músicas rimadas, entendeu? Assim, Uhum, eu, do tipo, que é o que a turma faz mais em poesia, né? Eu tenho uma admiração muito grande por quem faz negócio de poesia, mas poesia pra mim, cara, não é qualquer forma de poesia que me agrada, né? Eu gosto muito da sim. literatura russa e vejo do tipo Mayakovsky assim como um super poeta. Tem uma doida, Ana Ana Akhmatova, desculpa se eu não souber fazer a pronúncia do nome dela, mas é mais ou menos isso aí, Tá em em casa. que ele tem
é essa forma de poesia mais construtivista. É um negócio meio que mistura máquinas ferroviárias, assim, com trens e tal, com a forma de locomotiva e com a forma de poética desse pessoal, que não é essa coisa ritmada, redonda, é mais quadrada, dura. É uma de Uhum. minhas influências, né? E também gosto muito da literatura como forma, uma crônica, né? Como também existem poemas em forma de prosa. E no final, o que eu quero te dizer é que quando eu vou procurar para essa forma de métrica perfeita, ou então esses tipos de coisa assim, não me agrada, tá ligado? Eu gosto mais dessa coisa mais narrada como história, desde a história da música, como história de um disco, conceito de um disco, eu posso fazer nesse sentido de procurar unificar as partículas que são as músicas com o todo que é o álbum, né? E o meu caminho é esse, essa coisa mais quadrada e travada da literatura, fugindo desse negócio de relação à perfeição romântica e tal. É, suas músicas, elas, toda música, como eu falei a história lá atrás do Pulp Fiction, né? Cada música sua é uma Sim, história. É uma história aham, mesmo. Você parece que está lendo, está vendo o filme, está vendo o curta-metragem acontecendo. Eu acho que se um dia alguém pegar assim, de você comprar os direitos, graxa, eu vou tornar esse seu disco. Estou dando a ideia para quem estiver aqui trabalhar com audiovisual, tá aí lançada a ideia, hein? Pega um disco aí de graxa para fazer curtas-metragens de faixas que funciona muito bem. sim. Você começou em 2013 com Molho, né? E que tem aquela É, capa ali com você tomando um banho de molho de tomate? sim, a gente foi num atacadão desses da vida e comprou duas bobonas de molho de tomate, botou num balde com água e fizemos vários takes de foto. Não foi aquele take, não foi Ei. o primeiro. Na verdade, até a gente fez uma primeira tentativa com, sei lá, com outras coisas. Não foi com molho de tomate, ficou bem ralo, não prestou, saca? Aí Ah, a gente fez, pô, vamos lá no. Eu vou no atacadão daqui de perto. Um atacadão desse, um varejista, né? Que se chama, sei lá, aham. atacado. Sei lá, uma Comprou porra de um aquele negócio bicho desse. grande? Aí eu comprei um grandão mesmo, pô. Tipo, do tamanho da minha perna, de tomate. E, e aí a gente comprou dois, aí tinha um balde aí, botou balde, botou água, né? Botou o molho de tomate e ficou fazendo steak. A turma jogando molho de tomate na minha cara. E sempre tem fuleiragem, né? Cara, você tá esperando aí, puf, leva uma. Mas foi isso aí. Aí fizemos um monte de take de foto e aí fiz aquela capa. Eu acho uma capa sensacional, cara, o molho. É, né? Inclusive, esse disco, né, o seu disco, essa capa, ele aparece num dos videoclipes que eu produzi do Black Soda. Tá lá bonitinho, ele aparece assim, porque eu acho fantástica essa capa, cara. Aí depois você veio com o que eu acho, né, eu julgo ser, né, um dos melhores discos nacionais. Eu tô sendo bem sincero com você, bem franco, bem sincero, né, que mistura uma linha de rock com o popular, né, com canções de bar também, que é aquele disco Massa, que já começa pelo título, Aham. né? Você começa aquele disco Massa e você olha para a capa e tá lá o Graxa sentado com a garrafa de cerveja e você vai ouvir aquele disco Massa. Melhor bordão não existe, melhor nome para disco não existe, melhor nome para música não existe. Como foi que nasceu a história desse aquele disco Massa, bicho? Porque é um disco Do Massa. título do disco? Do título? Do Do disco título, do todo? disco todo. O disco todo, cara, porque é fantástico. Você escuta Ah, do começo ao fim, eu, quer mais. eu particularmente eu gosto desse segundo e do último que eu lancei, Os Camarões, né? Uhum. Esse segundo disco, Disco Massa, eu fiz ele empolgado por causa da, pode dizer assim, o que causou o primeiro disco, tá ligado? O molho, a repercussão que o molho causou, foi o meu mote para fazer o Disco Massa. Porque aí eu, a partir de sair dessa coisa de tocar no quartinho, de gravar num quartinho para ir pro palco
e ver todas as articulações de cena e cultura e esse papo todo pro cara tá, você vê que tá meio um negócio bem engessado assim, tá ligado? Você tá se Uhum. chegando assim devagarzinho, mas tem uma estrutura, uma coluna muito forte para se movimentar e tal. E aí é um disco que fala desse consumo musical através dessas vertentes do tipo independente, do que depende de incentivo cultural, do que não depende, de cenas e tal. E nesse meio tempo, nessa mistura toda, tinha que ter a liga, né, dessa ideia que foi a música que fala só para você ouvir música, cara, né, que é a música chamada Aquele Disco Massa. Bota para tocar o disco e esquece essas porra toda, né? É É. engraçado que eu ficava tentando, eu levando, você vê, eu levava minha filha para a escola e ficava falando com ela, pai, papai, tô querendo fazer um disco, alguma coisa, tal, não sei o que, não sei o que. Ela falou, por que você não bota um disco, aquele disco massa de papai, tá ligado? Aí eu fui, opa, cheguei. Aí foi que cheguei na ideia de compor a música pro disco, de conversando com a minha menina. Verdade. E Olha, aí para juntei vocês terem uma tudo. ideia, pra vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando, do que a gente está conversando sobre o processo criativo desse cidadão, né, você abre o disco dele, antes de ouvir, né, você já é conquistado pela capa e pelos títulos, né? E aí você entra e aí você vai ver os nomes das músicas, né? Se você for pegar o primeiro disco, o Molho, né, para quem não conhece, né, afinal de contas tem muita gente aqui que não conhece o trabalho ainda, né? Você começa aqui, ó, Ah, títulos como Acho que nesse domingo eu vou ficar triste. Já ouvi muito isso no fim de domingo, viu, Graxa? Você me paga, né? Nada é mais importante naquilo que lhe condiz. Tudo em volta de mim vira um vão, que é um musicão que foi inclusive regravada, tem uma versão muito boa por. Depois eu não lembro o nome dela agora. Enfim, daqui a pouco a gente vai dessa falar. música, quem canta é Sim, Isaá e Ayrton Montarroz canta. isso, exatamente. A Isa e o Ayrton. Uma versão muito, muito massa, velho. Aí tem Doutor, por favor, Eu Sinto Teu Medo, Molho, a própria música, a faixa título, né? Meu Deus, virei um garçom. E por aí vai, né? Os sintomas da velhice de agora, ah, tendo no espelho saudades do meu cabelo, e por aí vai. Um bando de crocodilos, né? Que eu já cantei a plenos pulmões em lugares por aí. Mas, enfim. Então, assim, para quem não conhece, deixo aqui o convite para vocês procurarem em qualquer plataforma de streaming, ouçam É, a exaustão, sigam lá, bota assim, ó, seguir o Caba, que o Caba, e ouçam mesmo, degustem, né? Depois daquele disco massa veio A Concorrência é Demais, onde você veio a concorrência demais, velho. já foi navegando ali, brincando com a psicodelia, e ele já começa com aquela faixa Concorrência é Demais, né? Se você tiver no Google, meu filho, né? Procura É, aquele som do Jiquiá, né, Graxa? sim. Aí depois eu E aí, gravei o canção de protesto, né? E sei sim, não, nem lembro mais. Aí depois foi o aí tem Purple o Purple, e, isso. e tem o último agora, os Camarões. E aí eu parei e eu só lancei um single depois. Olha, existe uma diferença muito grande entre o Purple, né, e os camarões boiavam sobre a superfície da sopa, né? Assim, não sei se é impressão minha, Graxa, eu queria até lhe perguntar realmente isso. O Ah, Purple parece que ele foi feito de uma forma mais simples, mais desleixada, mais solta, aham. né? Né? E o seguinte, não, o disco dos Camarões, ele já parece ser mais bem trabalhado, ele tem uma pegada mais política, tem uma coisa muito, né, tem uma produção melhor, né? Não acho que seja assim, eu acho para mim o melhor disco que você tem de produção, inclusive, mas assim, é um gosto meu também, mas de análise técnica de produção, é aquele disco massa.
Mas o disco dos Camarões ele já tem uma produção mais refinada, muito diferente do Purple. Existe essa diferença e por quê? É do tipo, no concorrência também, pô, eu começo a ficar mais desmotivado com coisa de música, né? E aí o concorrência eu nem bip eu botei pros caras gravar a batera, tá ligado? Tem nem clique, chegava, ó, grava essa porra aí, mas a gente nunca ensaiou, eu falei, não importa, pô. Tinha tipo, esse disco, o concorrência, tinha 20 e poucas músicas. Tá? Eu saí gravando um monte de música com o pessoal, e aí alguns se perderam, e aí eu fui escolhendo algumas, fiz tipo uma colagem musical também, como é a capa, né? E fui fazendo Uhum. um roteiro, um enredo. Mas foi a partir desse terceiro disco, a concorrência demais, o Canção de Protesto e o Purple já são assim meio não querem fazer esses corre de fazer um disco bem produzido, porque como eu lhe disse, né, a pastilha que você usa para fazer um disco, para fazer um single é a mesma, ou então para você fazer qualquer coisa. Se eu chegar a gravar um disco com um celular, meu amigo, a repercussão é a mesma se eu gravar com qualquer outra forma de recurso, tá entendendo? Porque eu estou dentro enquadrado de um meio assim que, sinceramente, não vai muito mais longe do que isso. Porque eu sempre fico achando assim que para mim seria adequado, como um músico fosse de futebol, assim, seria de série C ou D, era que fosse um negócio mais de baixo custo e que fosse acessível a um profissional como esse, não seria de coisa de muita grana, coisa básica, tá ligado? E aí, como eu tinha que focar muito nessa questão do trabalho de oficina, eu não me liguei como é que funciona desse outro lado também artístico, né? Com leis que abraçam artistas que estão por aí sempre lutando contra todo o mal. E aí, esse ano tá chegando aí, eu vou ver como é que eu faço, cara. Vou estudar mais nesse âmbito para ficar muito mais tranquilo. Nessa coisa de Entendi. correr atrás e fazer um disco com mais produção. Esse disco agora, o Vermelho, né, o último, eu procurei fazer um disco com mais produção, né? É, e o resultado é legal. Os outros são canções boas, composições, todas as composições eu acho legais. Até as que eu não acho depois, na época que eu gravei, eu achava legal, então são discos com músicas todas legais. Mas a verdade é que tem essa falta, esse desleixo total com a produção nessa tríade. A concorrência demais, canção de protesto e o Purple. Mais Uhum. grandes canções contidas nele. Ah, entendi. E quando você termina de gravar um disco, Graxa, você é o tipo de pessoa que terminei, ufa, vou dar um tempo, ou então terminei, quero fazer o outro. Nesse sequencial meu aqui de disco por ano, eu tinha essa ideia, né? Lançar um disco por ano é a maior vacilação que eu tô percebendo. Você tem essa agonia toda, não. E aí agora eu vou ficar procurando fazer coisas mais espaçadas, assim. Porque eu também tô com eu não sei assim, tá ligado, Cecil? Eu tô meio que nessa pilha toda com música, não, entendeu? Assim, eu não tô Hum, muito animado com música, não. É uma coisa bem natural, tô enveredando às vezes quando eu faço uns desenhos e tal, sempre sem deixar de produzir, né? Mas essa uhum. preocupação realística, assim, com música, de lançar disco e procurar tal coisa e tal, e não sei o que lá. Eu tenho 5 a 6 discos aí, ou muito mais, muito material já feito. Se tiver de despertar interesse em alguém para coisas mais além do que possa ser feito aqui ou futuramente, eu tô, né, já com material feito. E eventualmente o mais espaçado eu vou lançando outras coisas. Mas Bacanas. Aconteciam, não que não aconteça hoje em dia também, não é, participações, projetos paralelos, etc. Tinha a história do Bill Grease, né? Bill Grease, né? Que depois eu queria que você falasse um pouquinho do é, projeto Bill Grease em The GQA Brass Band, né? foi o de Você 2014, né? isso. Você É. atribui daquele ano de 2018 ou 19, não lembro.
enfim, daquela fatídica eleição e logo em seguida essa pandemia, esse desgaste, esse banzo, né, que não só você, muita gente está passando por isso, mas você acredita que isso também influenciou bastante, né, nesse seu processo aí de desgosto para algumas coisas, de desaceleração, digamos assim? Ah, total, né? Completamente. Essa coisa, essa bronca que a gente tá tudo passando assim, só fez acentuar um problema antigo, né? Para a classe musical, para a classe que trabalha, a galera que anda de ônibus lotado, a galera que precisa de tipo de um tratamento médico. Essa porra desse vírus que tá rolando aí só fez atenuar problemas sociais que nós temos há muito tempo, né? E não ia sobrar para quem é músico, para quem tenta descolar alguma coisa com música, não, tá ligado? E aí Não é ia. isso. Tem que, como eu te falei, né? Tem que atentar mais para essas leis de incentivo, no meu caso, né? Faço trabalho de graça há vários anos. Estou precisando de ajuda agora, eu tenho que recorrer a um auxílio externo do governo do estado, coisas do tipo, porque é a única forma de política que eles têm para me oferecer. Entendi. Você Porque conseguiu, ele, nessa... porque se a gente tivesse uma cadeia de transporte com qualidade, tivesse segurança com qualidade e esses tipos de coisa, a gente poderia organizar movimentações artísticas e em bairros da cidade que não ia precisar pedir ajuda ao governo, né? A gente ia poder possivelmente tentar se sustentar, mas agora não Sim, tem como sim, nem isso, porque agora só sim. tem a pandemia e aí tem que ver como é que faz lá para pegar dinheiro com um menininho de pai. É, é verdade. Se a gente tivesse uma infraestrutura, né, tivesse mais segurança, pudesse sair à noite, ir, voltar, né, as pessoas pudessem se locomover É, melhor, tivesse segurança, até quem tem seu carro, independente de carro, ônibus, enfim, né, acho que tudo parte da é, segurança, saúde, por aí vai. Né, a gente podia fazer sim, realmente acontecer mais coisas, movimentar essa cidade de Recife, que é uma cidade estranha, né? Que o povo sai de casa num sábado, saía, né? Depois das 10 da noite para 1 da manhã já está voltando e ficar no meio da rua fazendo nada. E você vai montar um isso. evento, fica difícil, né? É, Difícil, e cara, é também tem verdade. outro ponto forte é que não tem mídia, né? A mídia é só encasquetando aquela mesma sonoridade musical. Sabe o que é interessante? Nós que tu Hum, ouvimos coisas alternativas somos mais abertos a ouvir coisas assim que são consideradas popular, né? Do que do uhum, lado de lá. Se você for pro lado de lá que escuta esse tipo de som que é considerado comum e banal, a gente apresentar musicalidade que a gente gosta, os caras não vão curtir, tá ligado? não vou nem E ouvir. aí Vou isso, ouvir 10 vou nem segundos e olha ouvir. lá. É, já passei muitas vezes por isso. É verdade E mesmo. aí é isso, né? É, aí tem essa coisa engessada, foi o que eu te falei, quando eu fui lá para fazer o disco massa, eu me deparei com essas coisas engessadas, negócio de mídia, de grande mídia e tal, e coisas religiosas, de crentes e tal também. Assim, o religioso que eu falo de crente no sentido político negativo, né? Que eu não estou querendo dizer que todo evangélico tem essa índole que a gente que está sendo apresentada em mídia constantemente, que a gente que é covarde, se aproveita da fé dos outros e manipuladora. Fala nesse Uhum. sentido dentro do âmbito musical, que também existe com a gospel music bem sangrenta. É. Existem, para tudo existe aquela divisão, né? Do bom e do mal, né? Do bem e do mal, o bom uso e o mau uso, não é? E independente de onde você esteja, o mau uso, as pessoas pensam que podem fazer porque vão usufruir de tirar vantagem, né? O meu é farinha pouca, meu É, pirão primeiro. Isso é horrível, né? Eu isso é conheço, horrível. assim, eu conheço, se for falar, dando o exemplo que você deu,
né? Pessoas da área, por exemplo, que fazem forró, pessoas que são maravilhosas, que fazem coisas maravilhosas. E tem pessoas que fazem outras completamente explorativas, né? E da área gospel também, pessoas maravilhosas que estão aí fazendo um trabalho bom, bonito, né? Sim. Com uma Aham. mensagem direta de amor, paixão, né? Louvor, massa. Mas tem outras que pegam isso aí Claro. para Eu fazer adoro uma a gospel catequização da música. music, tá, Cecil? Eu adoro a gospel music, adoro o Ray Charles, adoro vários e vários exemplos da música gospel negra americana que exaltam Deus e todo o seu amor para as pessoas do mundo, tá entendendo? Estou falando Uhum, aqui do tipo religião e essas coisas. A música também é um ritual religioso. Isso que nós estamos uhum, fazendo é um ritual do tipo moderno e tal. E todas essas ações que são consideradas do tipo rituais são também de religião, né? Então, sim. o que eu estou falando aqui, mais uma vez, explicando que eu não falo, nunca vou falar em detrimento de gente digna e íntegra, tá ligado? Só de gente que não Uhum, presta. verdade. Massa. Olha, chegou um comentário aqui bem bacana, ah, aqui da Angelina, né? A Angel G. Rocha, né? Ela colocou aqui, ó, desejo boa sorte, gostei muito de você usar o apelido que te colocaram como nome artístico. E gostei bastante, eu gostei bastante. Muito sucesso, vai passar essa fase com a graça de Deus. Olha aí, vai passar, vai passar, vai passar. Total, tem que passar, né? Tem que passar. Agora poderia passar mais rápido se não fossem certas pessoas. Mas vamos Certa embora, a gente tá pessoa, por né? aqui. É, Certa pessoa, né? mas vamos por aqui, né? É, devagarinho é o que a gente faz, é o que a gente tem, né, Graxa? Infelizmente. Olha, você falou É, em infelizmente. sons de fora, coisas assim. Recentemente, né, você lançou aí, vem lançando aí um projeto muito bacana, que é o Graxa Sings, né, onde teve o número um já, É, né, com Larry Williams, e o número 2 com Little Richards. O que é isso? Onde está isso? Por que isso? então, eu tinha um projeto antigo de fazer uma banda cover só de Larry Williams, tá ligado? Com um amigo meu que trabalha como motorista de ônibus e o outro amigo que também é motorista. E a gente ia fazer uma banda black que a gente ia tocar só Larry Williams, tá ligado? Mas só Uhum. ficou. O que é que aconteceu? O negócio de horário não batia, né? Um pegava o horário, o outro não pegava o outro horário, e aí não. Aquela velha história de bandas não conseguirem marcar horários para ensaiar. E aí essa ideia é antiga, né? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa ideia antiga, mas em vez de eu fazer um disco só de Larry Williams, eu vou fazer intercalado com. Vou mudar com outros artistas que representam o personagem, assim, né? Que é o Graxa Sings, esses personagens do rock dos anos 50 negros, do rock and roll. E aí foi isso, eu fiz o primeiro para me ajudar nesse momento de, como eu falei, né? Que eu tô parado, tenho minhas músicas assim, eventualmente desenho algumas coisas, desenho de vários estilos, mas o cartoon eu acho bem interessante. E aí estou promovendo como fosse uma assinatura, uma revista virtual, em que todo mês chega uma versão de um desses artistas com a arte de capa, pôster, sticker, letra e ficha técnica de cada respectivo artista, mensalmente, a partir de R$ 5. E eu acho que é isso, né? E você pensa que não, mas exige um pouco do cara, né? Por exemplo, essa segunda agora que eu tenho que entregar nesse final de semana, eu fiz Uhum. ela no começo do mês, deixei a música de lado, e aí quando fui ouvir ontem, eu falei, meu irmão, que merda que tá. Eu vou ver o que fazer amanhã, eu vou ter um tempo livre e vou correr pra, pra tentar organizá-la um pouco mais, tá ligado? Mas é isso, eu tô com esses dois lançamentos aí agora. O primeiro foi o Larry e o Little Richard agora no último dia de fevereiro. E em março eu Massa. vou continuar sempre com essas surpresas. Em março, talvez eu faça o cara Phil Phillips, que tem uma música super famosa e tal. Que a gente fez versões, mas eu não tô dizendo quais são as músicas, tá ligado? Dos singles. Uhum. Quando você
adquire, faz a contribuição, descobre qual é o cover do artista que eu estou gravando. E É aí pronto, aí vai o. ser o Phil Phillips agora com o pessoal da Walter, eu sempre me confundo, pô, é muito complicado. Verdes e Valterianos. Sempre me confundo, eu me fodo todo. É Verdes e Valterianos. Aí a gente vai fazer uma versão agora no mês de março, tá ligado? Uhum. Estamos gravando esse negócio também junto em paralelo e aproveito o convite para me ajudar nessa logística, né? Que é gravar baixo, guitarra, é muita coisa, preparar arranjo. E às vezes você chamar um pessoal que você gosta musicalmente, ele já faz ajudar e tocar para frente o barco. E aí é isso, Eu em acho. março agora é bom, é bom. E é isso, aí vai março, Olha aí, abril até o final do ano. Graxa, você teve uma ideia maravilhosa. Eu posso dizer isso porque é como se fosse aquelas caixa box, né, que você compra e não sabe o que vem dentro. Né? É, Você sabe qual é o artista, não sabe qual é a faixa, quando você adquire está lá, né? sim, pode crer, Maravilhoso, total. gostei, Tem uma né? relação com isso mesmo, realmente. Podia até saber, se eu tivesse conversado com você antes, eu nem diria qual era o artista do mês, tá ligado? Pra você comprar aquelas interrogaçãozinhas na frente assim, tá ligado? Você comprar, adquirir, contribuir, na verdade. E aí você que descobrir, tá vendo? Se eu soubesse, eu tinha conversado Não, com você antes. não impede de fazer isso daqui para frente. E pra Não frente, né? impede, Total, é. não impede. Você já Pode tem um crer, é público, uma boa ideia. já tem um público, já tem o boca a boca, não impede. Ou você pode Aham. escalonar, um mês você diz quem é, no outro mês não sabe, porque aí um mês já sei que vai ser, pá. Aí no outro mês não sabe, aí porra, não sei se eu gosto ou não gosto, mas eu vou ter que pegar assim mesmo. Entendeu? Sim, total. Pois é, Né? eu vou fazer agora. Em Gostei. março não dá mais, porque eu já disse, né? Eu vou ver se eu faço em abril. Foi mal. Aí, É, Cecil, a ideia é depois que os 13, porque eu quero fazer um para cada mês e um plus, que é o 13º, eu quero ver se uhum, eu faço um financiamento para encadernar, né? Os textos que estou fazendo de cada artista e as minhas uhum. artezinhas e vir com os áudios todos reunidos, né? E aí é isso, Massa. vou ver como é que eu faço, porque as pessoas estão ajudando, já vou ver uma forma de já, através de ter contribuído antes, eu conseguir inserir dos eventuais futuros, tá ligado, contribuintes, e assim vamos nessa. É um projeto para que eu fico assim, meio morgado com música, mas também para não parar de andar de bicicleta, né? Você não perde a mão, nunca deixa de aprender, mas fica meio, né? É bom estar É sempre dando, verdade, dando as pedaladas. A mesma coisa com música. E aí a ideia é é essa. verdade. Você entra em contato comigo através da página ou do meu perfil aqui no Instagram, no Facebook e tal, dizendo que está afim de contribuir. Eu lhe envio uma forma de pagamento, digamos assim, que é conta Pix, bancária, um Pix, Pix. ou então um boleto. A boleto eu faço. E aí você me envia ou eu recebo a notificação, né? Que é claro que depois que eu receber, eu vou ser notificado. E aí, quando chegar no último dia de cada respectivo mês, eu mando para você um link exclusivo com tudo que falei aqui, né? O áudio em alta, em MP3, a Uhum. capa, sticker, pôster e encarte, com tudo que tem direito. Com a sugestão de contribuição, lembrando a partir de R$ 5. Se você quiser dar R$ 5,10, você deu R$ 5,10. Qualquer grana é bem-vinda, tá ligado? Uhum. E eu agradeço bastante. É verdade. E Eu olha, acho que é uma gente, é o coisa tão seguinte, simbólica, né, cara? Coisa tão é simbólica para verdade, quem curte um trabalho de alguém. É... R$ 5 ao mês não é nada. verdade. Nessa onda, nesse caminho, Graxa, eu vou te dar outra dica. Hoje tá Vamos ótimo o embora. negócio aqui. Há algum tempo, né, durante o programa aqui, eu recebi várias pessoas e as ideias foram surgindo, né? Cada um tivesse uma ideia e tal. Durante a pandemia, dificuldades, etc.
cena independente, né? Que a gente sabe que a música independente depende de muitas coisas, né? Como diz a Jéssica Caetano, né? E alguém chegou aqui, agora eu não vou lembrar o nome, infelizmente, quem foi, né? Mas já vou mais de 100 papos aqui, velho. Mas alguém chegou aqui e deu a seguinte ideia, ó, cara, a gente não está fazendo disco físico para vender, mas o que é que a gente faz? A gente faz um cartão postal mesmo, desse, de correio, com a capa do disco, um encarte bonitinho, tal, às vezes com a letra, às vezes assim, assim, assado, e bota uns QR Codes lá para a pessoa ouvir e vende. Ó, 5 conto. Toma aqui ó, esse cartão postal, que é a capa do disco, o encarte, com alguma arte, alguma coisa diferenciada ali, exclusiva que o artista está oferecendo, com os QR Codes que a pessoa vai lá e ouve o disco, né, em alguma plataforma que ele escolher, vai direto para um link para ele escolher lá, Linktree, não sei, enfim. Aí. Fica aí também, ó. Tô jogando, bicho, tô jogando. Entendeu? Total, eu fiz algo parecido com o Disco Massa, quando eu lancei ele em fita cassete, como do tipo um Sim. souvenir, e dentro da fita cassete vinha um QR Code para você ter um link, acesso a mais uma vez um link exclusivo para você ouvir no seu formato digital. Sim. Mas aí teve um safado que pegou o disco e botou na internet, meu irmão. Mas eu Sempre fiz isso tem, aí né? desde 2015. Eu fiz a fita só Sempre como tem, né, souvenir, né? bicho? É, Ô, e, bicho. mas essa sua ideia é boa porque ela apresenta um formato diferente e com mais, como é que eu posso dizer assim, mais prático para mim, né, do que fazer fitas cassetes ou CDs que eu tinha que recortar tudo. Um cartão postal, um QR Code é uma ótima ideia também, atrelando É, essa ideia cartão dessas postal. artes e tal. E você pode colocar nele uma coisa diferenciada, própria do artista. Às vezes pode ser até uma foto do artista, uma arte que ele Aham, desenhe, sabe? Uma coisa diferente, que quem adquiriu o cartão postal total. vai ter aquilo ali, pode até fazer um quadro. Eu faria. Eu faria um quadro com um cartãozinho, com uns quadrinhos, sabe? Imagina ter aquele postzinho assim, cheio do cartãozinho postal da galera dos discos. Pô, ia ser massa, velho, entendeu? Então, assim, fica aquela ideia do, cara, contribuir com 5 conto, por exemplo, e Aham, aí você está contribuindo com o artista que já está lá, os discos mesmo nas plataformas, ele bota só o link lá direto, e é uma coisa exclusiva, né? Eu acho bem legal. Que a total. internet que roube isso de Seria, você. é, como é que se diz? Essas coisas também que poderia ter ajudado muito assim, se não tivesse rolando a pandemia, né? Que a gente podia dar esse rolê, porque esses tipos de peças assim, produtos, é quando a turma bate o olho assim, que vê que desperta mais o interesse. Essa coisa de internet, a turma tá tudo maluca, cara. E aí ninguém quer mais saber mais de nada. E mesmo que queira saber, é só rolar um feed assim que a cabeça da pessoa já derreteu e já entra outro assunto, entendeu? Aí tem coisas que tem que ir pra Verdade. rua mesmo, e a gente precisa ir pra rua urgentemente, que o negócio tá ficando pesado. Tá ficando pesado, tá ficando sem alternativa. É, Essa vacina tem que chegar logo, né? Eu mesmo tem estou que chegar no logo. fim da fila, eu só vou ser vacinado, sabe lá quando. Mas eu estou com o meu estoque de anticorpos renovado aqui por alguns meses, então espero que a vacina chegue antes que acabe meu estoque de anticorpos. Ô Graxa, eu queria perguntar uma coisa para você aqui sobre esse vinil compacto seu que foi lançado ou vai ser lançado pela Lombra Records, Grotesque Hits. O que é isso? Ah, cara, é tipo, ia ser uma parada também que ia rolar comigo, mas como mais uma vez tava rolando essa bronca dessa pandemia aí, Ah, o dólar tá lá em cima, e aí pra comprar material pra fazer vinil tá ruim, o é. mercado tá parado, essas coisas todas. E então era um projeto que ia rolar da seguinte maneira, meu irmão, a turma ia fazer um sorteio, rifa, esse tipo de coisa, e a pessoa que vencesse ia ganhar um vinil exclusivo, uma seleção musical de todo o meu repertório. Você ia montar o seu vinil e receber um exclusivo chamado Grotesque Hits, tá ligado? Que a capa ia ser do nosso querido amigo Ganjartes, né? Daqui perto de mim, daqui de Areias. Uhum. E junto em parceria com o pessoal da Lombra Records, que é de lá de Brasília.
né? E eles conheceram o meu som, acharam massa e fizeram essa proposta, mas aí não andou por causa dessa situação econômica social que a gente está passando aí agora, né? Mas quando for mais para frente e tal, vamos ver se aí a gente faz acontecer, né? Mas a ideia era essa, foi a ideia do cara lá, a ideia é muito boa. Um disco Sim. exclusivo de uma coletânea que o vencedor escolhe as faixas. Porra, E aí bicho, é massa isso, mesmo, bicho. né, Verdade, doido? gostei da ideia, verdade. Olha aí, cheio de ideias. Tomara que essa passe logo esse período e a gente consiga Sim, realmente voltar a ter alguma é. esperança de produção independente, né? Porque tá fogo mesmo. Graxa, deixa eu perguntar aqui rapidamente para você. Nosso tempo está voando, como sempre. Ah, você é uma pessoa que sempre teve, assim, sempre fez parcerias e tudo mais. Diz aqui pra gente, para o pessoal ter uma ideia das parcerias que já rolaram com você nos seus discos e no disco dos outros também. Eu sei de uma que está para acontecer, que foi dita aqui, foi dado um spoiler algumas semanas aqui recentes. Uma jovem de Paulista soltou um negócio aí com graxa. Desculpa, graxa, falei, mas, né? Mas Foi, conta aí né? pra gente, essa É. galera toda aí contigo. Pois é, como eu tava te dizendo, né? Eu vou procurar fazer coisas mais esporádicas e gastar pastilhas em coisas mais simples, como singles e compactos, entendeu? Por causa dessa velocidade de interesse de consumo musical que as pessoas têm hoje em dia, né? Indicações de Spotify, indicações de YouTube, tudo explodindo, não sei quantas músicas por dia, e é uma loucura para você entrar nesse turbilhão todo, né? E aí eu vou procurar trabalhar dessa maneira, assim, focar em compactos e singles esporádicos, depois quando tiver com uma quantidade considerável, eu apresento junto uma forma de um EP, né? Dessa maneira que eu vou trabalhar. E em paralelo a isso, eu também estou procurando gravar com outras pessoas, né? O Graxa Sings também eu convido pessoas para participar comigo. Uhum. O, como eu falei que estava gravando com Verdes Valterianos e tal, uma versão de Roy Exton, que teve uma versão de Ringo Starr e depois teve uma versão de Raul Seixas. E agora vai ter uma versão nossa, né, dos Verdes e os Valterianos comigo, de uma música. E eu tô gravando vamos começar a gravar uma composição minha com um Jacinto, né, que eu conheci através de um evento, eu creio, que Juvenil fez perto do 13 de maio. Ele apresentou alguns vídeos dela tocando e eu gostei muito, como ela do tipo é talentosa e tem potencial como compositora. E aí eu quero Sim. conversar com ela para ela não se, do tipo, se deslumbrar muito, né? Eu acho que a minha missão na Terra é falar para esse jovem, fique assim muito emocionado, muito empolgado, não. A gente é tudo daqui, porque eu quero que ela continue nesse nível dela, Rochedo, que eu acho muito bom. E é, Sacasse? e é mesmo. Jacinto, eu conheci, eu acho que foi forçando mesmo, uma coisa que leva a outra, né? Nesse período antes da pandemia, na verdade, já fazia isso, e quando começou, que eu comecei os projetos aqui da Starfleet, então eu fui pesquisar mais coisas, fui atrás e acabei esbarrando Jacinto nela, e, e ela realmente é muito talentosa, cara. Você É, fica impressionado, né? Você ouve e quando olha, você, sim, rapaz, né? O negócio é bom ali, jovem, viu? né? O negócio É uma já. qualidade de letra e composição riquíssima Exato, e tal. Admiro exato. bastante. Aí quero Não, trabalhar a com ela, forma. né? Chamar o meu amigo Tonho para participar também, o Tonho Nolasco, que é um outro Uhum, jovem aí. E uhum. pronto, vamos gravar uma composição minha aí, o quanto antes eu solto. Também tem uma composição que eu gravei com Pedrinho Salvador, lá de Maceió, que é um jovem também que é monstro. O cara toca bateria, guitarra, baixo, flauta, clarabóia, discoteca, tudo que tu imaginar o menino toca, tá entendendo? E aí eu fui, Pedrinho, chega junto aí pra tu gravar uma bateria numa música minha. Aí ele gravou. Aí eu mandei pro Fernando S fazer a mixagem. E aí tô esperando ele terminar pra organizar uma data de lançamento e tal, só pro pessoal ouvir.
E aí é isso. Massa, massa. Graxa, a gente está chegando no fim, na verdade já estourou o tempo. Eu queria perguntar a você o seguinte: se você tivesse de indicar para alguém que nunca ouviu Graxa na vida, comece por onde? Você pode dizer uma música ou pode dizer um disco? Que nunca ouviu? É. Poxa, porque eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer pela resposta que escuto dos outros. Hum, Eu tenho 5 a 6 discos do tipo gravado e acontece uma situação bem interessante comigo, que é a turma fala assim, Graça é uma pessoa que eu não conheço, assim, que aconteceu até recentemente agora com um brother que eu conheci, o Saulo. Aí ele chegou assim, Graxa, meu irmão, eu ouvi teu disco, pô. Aí eu fico querendo saber qual é, né? Aí o cara me diz que é o Molho, saca? Tipo, que eu chamo assim um delay, assim, do tipo, foi desde 2013, aí 2021 ou 2020 foi que a pessoa, qualquer pessoa, X ou Y, teve acesso à musicalidade do meu primeiro disco, que é totalmente uhum. natural, né? Porque o que é que Sim, acontece? Muitas vezes que a gente demora 40 anos para descobrir um artista fenomenal, né? Mas o que eu estou é. dizendo assim para tu é o seguinte, sobre a opinião dos outros que sempre ainda tem a identificação com o molho, né? O nosso amigo Frogger disse que era um dos melhores discos gravados em Pernambuco depois do não sei o quê. Ele pode, depois eu vou perguntar a ele. Mas eu indicaria para começar com a música chamada Tendo no Espelho Saudade do Meu Cabelo, que é uma música que todo mundo sempre comenta sobre ela. Ou então a Uhum. música Tudo em Volta de Mim Vira um Vão, que é uma Sim. música também que o pessoal se identifica bastante. Que já foi E se regravada, fosse um inclusive. disco, isso, aham. E se fosse um disco para você ouvir, dependendo do seu gosto musical, né? Eu indicaria aquele disco massa, né? Que eu queria até aproveitar de dar uma continuidade naquela sua primeira pergunta sobre de onde vem esse estilo musical, de você compor, de eu compor, né? Eu falei Uhum. aquela coisa sobre as prosas e as crônicas e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo um Cartola, bicho, que é um cara que tem essas métricas poéticas incríveis e os seus amigos compositores, que é um nível de poesia, de poética tão rico que você tem que pisar devagarzinho ali, tá ligado? Mas Sim. é essa questão aí que também tem esses elementos contidos nesse disco, tanto em capa como sonoramente e tal. É um disco que eu indico para vocês que não conhecem o meu trabalho. Ou essas duas músicas ou esse meu segundo disco. E depois é só deixar o caldo cair com os outros. Olha, assim, essa. Ó, gente, ele falou uma coisa muito certa, muito correta. E é isso aí mesmo, viu? Para quem ouve, quem quer conhecer Graxa, aí agora sou eu que estou falando, né? O artista já deu aí a opinião dele, e realmente é verdade. Você começa pelo molho, se não quiser começar pelo disco todo, ouça pelo menos essas duas faixas, né? Que ele falou do disco, né? Que são, cadê aqui? Tudo em volta de mim vira um vão e, e Tendo no espelho. tendo no espelho saudades do meu cabelo. É porque é não comprido, mas enfim, só tem molho de curto. E depois você escuta o segundo disco dele, que é aquele rock com música de bar, né? É, E, enfim, e aí vem o terceiro, que já tem uma incursão ali na psicodelia que eu acho fantástica, né? Eu fico sempre em dúvida qual começa ao vivo ou ouvir graxa. Ouvir qual, pelo amor de Deus? Qual que eu começo? Eu boto no random, vem o que vier, tá ótimo. Mas e por aí vai, depois você escuta os outros. Graxa, meu querido, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente falar, muita ideia para a gente trocar, mas o nosso tempo aqui está no fim, né? Esse nosso papo ele vai ficar guardado aqui no IGTV, mas também vai subir para o nosso canal no YouTube. Você está vendo aqui tudo verdinho assim, né? Mas para quem está acompanhando os outros canais, nós estamos dentro de uma nave aqui bem bonitinha, uma cabine muito bacana, né? Tem um universo aqui atrás da gente, né? E vai ficar lá registrado, gravado, e também vai virar um podcast, também vai fazer parte de um episódio do nosso podcast que vocês podem acessar no Anchor, no podcast, em Google Podcasts e também no Spotify, meu filho, né? Graxa, quer deixar por gentileza, deixa algum recado,
para essa galera que está aqui com a gente até agora, para as pessoas que vão ver, ou rever, ouvir mais na frente a palavra do Graxa para essas pessoas nesse momento que a gente vive e para o futuro, quiçá. Eu vou dizer pra você que se você for um fumante, pare de fumar, meu irmão. Fumar é uma merda. Falou? Tchau, tchau. É isso aí, Graxa, é isso aí. Gostei, gostei. Olha, qualquer dia desse, quando eu descer aqui, quando a nave for dar uma descidinha aí no planetinha, eu vou passar e levar uma caixa de cerveja. Cerveja pode, né? Hoje, pra gente ir embora, a gente fica aqui no quintal, faz um assado, Um fica tubo de álcool em conversando até, gel, até umas horas. um tubo de álcool, 2 caixas de cerveja. Álcool em, álcool em gel e álcool em mel. É, exatamente, exatamente. A gente faz isso aí. Faço sim. Meu querido, muito feliz, viu, de ver você aí, apesar de tudo, né? A Angelina aqui desejando sucesso, né? E o homem tem, viu? É só dar oportunidade, é só acabar esse período aí. A verdade quando deve ser dita, você tem que ir lá e O homem é brabo, Foi o homem é massa. poderoso. Não se engane com essa carinha dele, não. Se engane não, que o homem é poderoso. Daqui a pouco vocês vão ver, né? E é isso. Graças, meu querido, muito bom. Muito obrigado por ver você. Um cheiro no seu coração, viu? Valeu, Cecil. Valeu pelo convite e pela paciência, hein? Seu programa é super massa. Eu dou o maior valor ao jornalismo dessa maneira, feita dessa maneira assim, que você está fazendo aí. Boto maior fé e que continue anos e anos. Falou? Tudo de bom para tu. Assim, eu fico até arrepiado. Eu não estou brincando, não, viu? Estou até arrepiado, rapaz. Vim desse homem aí, pronto. Agora que o negócio, agora que essa nave vai para outras galáxias, não quero nem saber. E, gente, só lembrando a vocês que estamos na Semana Graxa. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer quando terminar aqui, entre em contato com o homem aí pelo Instagram dele, né, ou pela página dele no Facebook, ou por aqui, no contato dele, para ver lá, adquirir os projetinhos lá que ele falou, né, as artes lá, já teve o número 1, número 2, dá tempo de adquirir ainda, né, Larry Williams, Little Richard. Tem o terceiro que ele já falou, não vou repetir, porque eu vou deixar de surpresa, para quem não ouviu, e os outros, interrogação mais para frente, adquiram. Façam isso. Quer contribuir, não é só ficar aqui dizendo, poxa vida, o artista independente, todos os artistas foram o primeiro a parar, o último a voltar. Queria poder ajudar, você pode. Sempre tem uma maneira de você ajudar, sempre tem uma maneira de você contribuir. E não é ajudar por ajudar, não, viu? Você está comprando trabalho. Porque é trabalho. Boa. Isso não é. Boa. Isso não é ajuda, Total. isso é trabalho. Isso. Entendeu? Isso. Uhum. Exatamente. Total. Não é. Ninguém está passando chapéu por nada, não. Não é isso, não. É trabalho, meu filho. Não, É não. a mesma coisa você não pega ali seu cartãozinho e pede um iFood, pede um iSong do Graxa. Total, a verdade é essa mesmo, pô. Né, ajuda nem nada não. Um trabalho que eu já doei durante 6 discos e agora nessa necessidade que estamos passando, estou pedindo a contribuição das pessoas que chegam para mim e dizem, você é muito bom, cara, você é genial, preciso de ajuda. O meu trabalho, oferecendo o meu trabalho, né? É verdade, é muito bem feito. Isso aí. Comprem, adquiram, deem de presente também, pode dar de presente, né, Graxa? Avisa lá, depois manda aí, Graxa, tudinho para vocês. Faça aí que eu quero ir lá no quintal comer uma assado. Já é. Gente, agora sim, vamos despedir de vocês. Vocês podem rever o programa, como eu já falei antes para vocês, nos canais. E é isso, tá bom? Um cheiro no coração. Amanhã, continuando a Semana Graxa, tem o nosso Fleet Videos, música independente, onde vão ter 6 clipes do Graxa. 6, né? E mais uns que ele indicou, e mais um lá de enxerido, formando 10 clipes. E ainda tem um clipe retrô, que é totalmente excelente, que você é aquele clipe que ninguém nem lembra que existiu, que já existia cena independente em Pernambuco e outros lugares há muito tempo, né? Chico Lima, você chegou agora, uma pena, estamos encerrando aqui. Seja muito bem-vindo para rever no nosso IGTV e em outros canais também. Graxa, um cheiro. Agora a gente vai embora mesmo, viu? Galera, pessoas. se vocês olharem direitinho, o Daft Punk não era essas coisas todas não, pô. Falou. Daft Punk o quê? Repete. Dá essas coisas todas não. Tchau, tchau. Concordo.
foi-se embora o Graxa e vou embora eu. Tchau, pessoal. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.